Você já se perguntou se o Deus do Antigo Testamento é realmente o mesmo Pai que Jesus ensinou? E se a imagem de um Deus guerreiro, ciumento e vingativo não combinasse com o amor incondicional do Pai, revelado por Cristo? Prepare-se. Neste vídeo, vamos explorar uma tese ousada, a de que Yahweh, o Deus do Antigo Testamento, não é o mesmo Pai Celestial de quem Jesus falava. E a verdade pode abalar tudo o que você acreditava sobre a Bíblia. Quando abrimos as páginas do Antigo Testamento, somos imediatamente confrontados por uma figura divina imponente, poderosa, mas também profundamente temida, Yahweh. Um Deus que se manifesta em trovões no Sinai, que fala através de arbustos em chamas e que faz chover fogo sobre cidades inteiras. Mas o que realmente chama a atenção é o seu comportamento. Ele se apresenta como um Deus exclusivo, ciumento, pronto para castigar com severidade qualquer desobediência. Na narrativa do Êxodo, Yahweh liberta o povo hebreu da escravidão no Egito, uma ação que à primeira vista parece ser um ato de compaixão. Mas logo em seguida, ele endurece o coração do faraó repetidas vezes, apenas para demonstrar o seu poder com as pragas que devastam o Egito, culminando com a morte de todos os primogênitos, inclusive os inocentes. Isso não soa como algo que o Pai amoroso que Jesus descreveu faria, e não para por aí. Durante a conquista de Canaã, Yahweh ordena a destruição completa de povos inteiros. Homens, mulheres, crianças e até animais são exterminados em nome de uma promessa divina. Em Deuteronômio 7, lemos: "Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, tu as destruirás totalmente. Não farás com elas aliança alguma, nem terás piedade delas." Esse é o mesmo Deus que, ao ver seus próprios seguidores adorando um bezerro de ouro, ordena a execução de 3.000 pessoas em um só dia. O mesmo Deus que pune Davi com a morte de seu filho recém-nascido, que manda 42 crianças serem despedaçadas por ursos porque zombaram da calvície do profeta Eliseu. Agora pare e pense, esse é o Deus que Jesus chama de Pai? Esse é o mesmo ser que manda amar os inimigos, perdoar 70 vezes 7 e dar a outra face? A aparente contradição começa a se tornar visível e profundamente desconfortável. Yahweh também é um Deus que exige sacrifícios constantes de sangue. Bodes, carneiros, novilhos. O culto judaico da época girava em torno do altar e do sangue derramado. Um sistema baseado no medo e na necessidade de expiação constante. Ele institui regras rigorosas, muitas das quais hoje consideramos impensáveis, como o apedrejamento de adúlteros, a exclusão de pessoas com deficiências do templo e a condenação à morte por pequenas infrações, como trabalhar no sábado. Esse é um Deus que quer ser temido. Ele mesmo diz em várias passagens: "Eu sou um Deus zeloso. Eu mato e eu faço viver. A minha ira se acenderá contra eles." Poderíamos dizer que é apenas uma questão de contexto histórico, que naqueles tempos era normal ver a divindade como violenta. Mas isso não resolve o problema. Por que, então, Jesus apresenta uma imagem de Deus tão radicalmente diferente? Jesus não mencionou a necessidade de sacrifícios. Pelo contrário, em várias ocasiões demonstrou desprezo pelas práticas do templo. Ele cura no sábado, desafiando a lei mosaica, e diz que a misericórdia é melhor do que o sacrifício. Ele perdoa pecadores sem exigir ofertas. Ele não teme os estrangeiros, não julga os marginalizados, não amaldiçoa os que não seguem a lei. Tudo isso vai na contramão do que vemos nas ordens de Yahweh. Muitos tentaram justificar essas diferenças, dizendo que Deus mudou com o tempo, que antes ele era severo porque a humanidade ainda era imatura, e que com Jesus veio a fase do amor. Mas essa explicação simplista esbarra em uma contradição lógica. Um Deus perfeito não muda. Se ele mudou, então não era perfeito antes. E isso derruba um dos pilares centrais da teologia cristã tradicional. Por isso, ao longo da história, surgiram pensadores, teólogos e místicos que ousaram levantar a hipótese mais ousada de todas. E se Yahweh não for o mesmo Deus que Jesus chamou de Pai? E se Yahweh for, na verdade, uma entidade inferior, associada à justiça rígida
e a dominação, enquanto Jesus veio para revelar uma divindade superior? O Deus da compaixão, do amor universal e da liberdade espiritual? Essa possibilidade pode soar absurda à primeira vista, mas quando analisamos com calma e coragem as evidências nos próprios textos bíblicos, ela começa a fazer sentido. E mais, ela nos convida a uma busca espiritual muito mais profunda, onde a verdadeira conexão com o divino não se dá pelo medo e pela obediência cega, mas pela consciência desperta e pelo amor incondicional. A imagem do Pai que Jesus transmite é de uma ternura e misericórdia jamais vistas antes na tradição religiosa judaica. Um Pai que ama incondicionalmente, que busca o perdido, que acolhe o pecador, que perdoa antes mesmo de ser pedido. Jesus não usa o nome Yahweh. Em vez disso, ele invoca uma figura íntima, afetuosa e próxima. Abba, que em aramaico é o equivalente a paizinho, um termo de carinho, não de reverência temerosa. Isso por si só já é um divisor de águas. Jesus apresenta uma nova relação com o divino, não baseada em medo ou obediência legalista, mas em intimidade, confiança e amor. Ele diz aos seus discípulos: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João 14, 23. É um Deus que habita no interior, que não está limitado ao templo, ao altar ou à arca da aliança. Jesus convida as pessoas a um contato direto com o Pai, sem a necessidade de sacerdotes, rituais ou sacrifícios de sangue. Esse Deus que Jesus revela não está restrito ao povo judeu. Pelo contrário, o seu amor é universal. Jesus conversa com samaritanos, acolhe romanos, cura estrangeiros e até elogia a fé de uma mulher fenícia. Ele não impõe uma religião, não exige rituais, não cobra filiação étnica. O Pai que Jesus apresenta é de todos os seres humanos, sem exceção. Uma das parábolas mais poderosas nesse sentido é a do filho pródigo. Nela, o filho mais novo abandona o pai, desperdiça tudo e vive no pecado. Quando retorna arrependido, o pai não o castiga, não o questiona, não exige pagamento. Ele simplesmente corre ao encontro do filho, o abraça, o beija e faz uma festa para celebrar seu retorno. Essa imagem de Deus é absolutamente revolucionária. Um pai que não precisa de penitência, que não exige punição, mas que só quer o reencontro. Compare isso com Yahweh, que pune imediatamente com pragas, destruições e mortes quem o desafia. Jesus não menciona nada disso. Pelo contrário, ele constantemente subverte essas expectativas. Quando os fariseus levam até ele uma mulher flagrada em adultério, um pecado que, segundo a lei de Moisés, era punido com apedrejamento, Jesus não apenas se recusa a aplicar a pena, como ainda desarma os acusadores com a frase: aquele que dentre vós está sem pecado, atire a primeira pedra. Em vez de castigo, Jesus oferece consciência e compaixão. Ele mostra que o Pai está mais interessado em transformação interior do que em justiça vingativa. E essa transformação não se dá pelo cumprimento literal da lei, mas por uma abertura espiritual, um despertar da alma. Outro ponto importante: Jesus não ensina um Deus que controla pelo medo, mas que atrai pelo amor. Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Não há mandamento mais importante do que o amor. Ele afirma que amar a Deus e ao próximo resume toda a lei e os profetas. Em outras palavras, o legalismo e os mandamentos cerimoniais, tão centrais no culto a Yahweh, são secundários diante da experiência do amor. Isso incomodou profundamente os religiosos da época, que acusavam Jesus de blasfêmia, de quebrar o sábado, de desrespeitar a lei. Ele não apenas confrontava os dogmas, como ainda afirmava ter visto o Pai. Um Pai que os sacerdotes, com toda a sua tradição, jamais conheceram verdadeiramente. Em João 8:19, os fariseus perguntam: onde está o teu Pai? E Jesus responde: vós não me conheceis, nem a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis, também conheceríeis o meu Pai. Essa afirmação é poderosa. Jesus não reconhece nos líderes religiosos
o conhecimento do verdadeiro Deus. Ele está sugerindo sutilmente que o Pai que ele representa não é o mesmo a quem os fariseus pensam estar servindo. E isso muda tudo. No Sermão do Monte, Jesus vai além. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Aqui Jesus rompe claramente com a lei mosaica, uma lei atribuída diretamente a Yahweh, e apresenta uma nova ética baseada no amor incondicional. Ele não está apenas reinterpretando a lei, ele está substituindo-a. O Pai que ele apresenta não se parece com Yahweh em nenhum aspecto essencial. Não exige sangue, não é nacionalista, não castiga com violência e, acima de tudo, não está preso a templos ou intermediários. Um dos aspectos mais intrigantes do Novo Testamento é o contraste constante entre a antiga aliança, representada pela lei de Moisés, e a nova aliança, revelada em Jesus Cristo. Esse embate não é apenas uma atualização teológica, mas parece refletir dois modos totalmente diferentes de se relacionar com o divino. De um lado temos a lei, rígida, punitiva, nacionalista. Do outro, a graça, amorosa, libertadora, universal. E talvez nenhum autor da Bíblia tenha abordado esse conflito de maneira tão direta quanto o apóstolo Paulo. Paulo, um ex-fariseu, profundo conhecedor da Torá e fiel seguidor das tradições judaicas, passa por uma transformação radical ao ter uma experiência com Cristo. Depois disso, ele começa a escrever cartas que não apenas anunciam o Evangelho, mas confrontam abertamente a autoridade da lei de Moisés. Em suas palavras, a letra mata, mas o Espírito vivifica, segundo Coríntios 3:6. Ele diz que a lei serviu como um aio, um tutor temporário, mas que agora ela foi superada pela fé em Cristo. Em Gálatas 2:16, ele afirma de maneira contundente: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Essa não é uma afirmação leve. Para um judeu da época, a lei era sagrada, era o próprio alicerce da relação com Deus. Negar sua eficácia era o mesmo que acusar Moisés, e por extensão, Yahweh, de estar ultrapassado. E mais, Paulo afirma em Romanos 10:4, que Cristo é o fim da lei. Isso não quer dizer apenas que Jesus cumpriu as profecias, mas que ele encerrou aquele sistema, encerrando o tempo da justificação por regras externas, sacrifícios e mandamentos, e inaugurando uma nova era, a do Espírito, da consciência e do amor. Ora, se a lei foi dada por Yahweh e Jesus veio não para reafirmá-la, mas para anulá-la, isso nos leva a uma questão delicada. Quem exatamente são os representantes desses dois reinos? Paulo fala de forma clara sobre a escravidão da lei e a liberdade da graça, quase como se fossem duas forças espirituais em oposição. Ele não parece conciliá-las, mas sim colocar uma em substituição à outra. Essa oposição ganha ainda mais força quando lemos Gálatas 4, onde Paulo compara os filhos de Sara, símbolo da promessa e da liberdade, e os filhos de Agar, símbolo da escravidão e da lei. Ele diz: Agar representa o Monte Sinai, que gera filhos para a escravidão, mas a Jerusalém do Alto é livre, a qual é mãe de todos nós. Aqui Paulo está dizendo que o sistema representado por Sinai, onde a lei foi entregue por Yahweh, gera servidão espiritual. Enquanto isso, a nova Jerusalém espiritual representa a verdadeira liberdade trazida por Cristo. Parece haver aqui uma cisão espiritual muito mais profunda do que apenas uma transição histórica entre Velho e Novo Testamento. Paulo não está simplesmente dizendo que o cristianismo é uma continuação do judaísmo. Ele está dizendo que o reino de Deus revelado por Jesus é de uma natureza completamente diferente. Essa é uma ideia que muitos dos primeiros cristãos tiveram dificuldade em aceitar. A maioria queria manter a lei, exigindo que os gentios se circuncidassem, guardassem o sábado, seguissem as regras dietéticas. Paulo combate isso com firmeza. Ele chega a dizer em Gálatas 5:4, vós que buscais justificardes pela lei, estáis separados de Cristo, caístes da graça.
Ou seja, tentar servir a lei é para Paulo o mesmo que rejeitar a Cristo. Essa tensão chegou ao ponto de causar um cisma entre ele e outros apóstolos, como Pedro e Tiago. Pedro, inicialmente solidário à liberdade dos gentios, recua quando pressionado pelos judaizantes. Paulo o confronta publicamente, acusando-o de hipocrisia, Gálatas 2:11 a 14. Isso mostra o nível de conflito interno na igreja primitiva, onde havia quem ainda acreditasse que a lei vinha de Deus, enquanto outros, como Paulo, viam nela um sistema ultrapassado, até mesmo prejudicial à espiritualidade verdadeira. E essa visão abre uma porta perigosa, mas instigante. E se a lei foi inspirada por um ser inferior? Um espírito de justiça cega, de dominação, de exclusão, que se fazia passar por Deus, mas que não era o verdadeiro Pai? Muitos gnósticos e místicos, como veremos nos próximos capítulos, seguiram exatamente por esse caminho. Para eles havia dois deuses, o Criador do mundo material, justiceiro e controlador, e o Deus do Espírito, oculto, revelado por Jesus. A distinção entre lei e graça, então, não seria apenas cronológica, mas ontológica. Seriam dois reinos, dois princípios, duas forças em combate dentro da alma humana, uma baseada no medo, outra no amor, uma que aprisiona, outra que liberta. Neste cenário, Yahweh se tornaria o representante máximo da religião, da obediência, do sacrifício e da exclusão, e Jesus o mensageiro do Deus verdadeiro, um Pai que sempre existiu, mas que estava encoberto pela tradição e pelos rituais dos homens. Se existe um nome que abalou os alicerces do cristianismo primitivo e ainda ecoa como uma bomba teológica até hoje, esse nome é Marcião de Sinop. Nascido por volta do ano 85 d.C., em uma próspera cidade portuária na região do Mar Negro, Marcião cresceu dentro do ambiente cristão, filho de um bispo e influente na comunidade. Mas com o tempo, ele se tornaria o primeiro grande herege da história cristã, não por negar Jesus, mas por algo muito mais ousado: afirmar que o Deus do Antigo Testamento não era o mesmo Pai de amor revelado por Cristo. Para Marcião, a divisão entre lei e graça não era apenas uma evolução espiritual, era a evidência de que havia dois deuses completamente distintos. De um lado, Yahweh, o Deus criador, legislador, severo, vingativo, parcial e controlador. Do outro, o Pai de Jesus, desconhecido até então, transcendente, puro amor, misericórdia e luz. Marcião dizia: Cristo não veio cumprir a lei, ele veio libertar a humanidade dela. Essa ideia não surgiu do nada. Marcião analisava cuidadosamente as Escrituras e percebia as inconsistências. Como poderia o mesmo Deus que mandava exterminar povos inteiros, que ordenava sacrifícios de sangue e que punia com pragas e morte, ser o mesmo que, em Jesus, ensinava o perdão aos inimigos, o amor universal e a compaixão sem limites? Marcião então propôs uma tese ousada. Existem dois princípios divinos. O primeiro é o demiurgo, ou Deus da justiça, o criador do mundo material, identificado com Yahweh. O segundo é o Deus desconhecido, o Pai revelado por Jesus, um ser que jamais havia se manifestado na história até então. Para sustentar essa visão, Marcião rejeitou completamente o Antigo Testamento. Ele afirmava que os textos ali não representavam o verdadeiro Deus, mas sim uma divindade menor, imperfeita e até hostil. Segundo ele, Jesus não veio para cumprir as Escrituras, mas para corrigir um erro cósmico. Ele não era o Messias judeu, mas o mensageiro de uma realidade superior. E Marcião foi além. Ele compilou o primeiro Novo Testamento da história, um conjunto de textos que considerava livres da influência do demiurgo. Seu cânone incluía apenas o Evangelho de Lucas, sem os capítulos iniciais que falavam do nascimento de Jesus judeu, e as cartas de Paulo, pois via em Paulo o único apóstolo que realmente compreendeu a radicalidade da mensagem de Cristo. Para ele, os outros apóstolos haviam tentado conciliar Jesus com o judaísmo, um erro gravíssimo que deformou a revelação original. Marcião foi excomungado por volta do ano 144 depois de Cristo pela Igreja de Roma,
Seus seguidores foram perseguidos, seus textos destruídos. Mas sua influência foi enorme. Durante séculos, o marcionismo floresceu em várias regiões do Império Romano, especialmente no Oriente. Era uma ameaça direta ao projeto da Igreja institucional, que queria unir o Antigo e o Novo Testamento sob uma única narrativa. Marcião, ao separar radicalmente os dois, obrigava os cristãos a fazer uma escolha difícil. Qual Deus seguir? A partir daí, a Igreja começou um esforço intenso de teologizar a continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Criou a ideia do Deus imutável, que teria mudado de atitude com o tempo, como um pai severo que se torna afetuoso. Mas mesmo essa tentativa tropeçava nas evidências. Afinal, se Deus é perfeito, por que mudaria? E se ele sempre foi amor, por que agia com tanta violência antes? As perguntas que Marcião levantava continuavam a ecoar, e muitas pessoas, mesmo dentro da ortodoxia, passaram a questionar. Inclusive, muitos estudiosos modernos reconhecem que, sem Marcião, talvez o Novo Testamento nem tivesse sido formado como o conhecemos. Foi a ameaça dele que fez a Igreja reagir e organizar os livros sagrados, escolher quais seriam canônicos e estabelecer os dogmas. Mas apesar de condenado, o pensamento de Marcião sobreviveu e se entrelaçou com as ideias gnósticas que abordaremos a seguir. Ele plantou a semente de uma dúvida fundamental. Será que o Deus que Jesus chamou de Pai sempre esteve conosco? Ou será que esteve escondido por trás da cortina da religião e das tradições humanas? Marcião dizia: Cristo veio nos libertar do Criador do mundo. E isso não significava rejeitar a criação, mas reconhecer que o mundo material, com sua dor, opressão e morte, não pode ter sido obra de um Deus perfeito. Para ele, o Pai verdadeiro era puro espírito, pura consciência, e só poderia ser conhecido através de Cristo, não das escrituras hebraicas, nem das leis de Moisés. Ao final, Marcião não queria destruir a fé cristã. Ele queria purificá-la. E talvez sua heresia tenha sido apenas dizer em voz alta o que muitos já sentiam no coração. Há algo errado com o Deus do Antigo Testamento. Se Marcião foi o primeiro a dizer que o Deus do Antigo Testamento não era o Pai de Jesus, os gnósticos foram ainda mais longe. Muito mais longe. Para eles, Yahweh não era apenas um Deus menor. Era um ser imperfeito, arrogante, ignorante e até maligno. Um Deus que acreditava ser o único, mas que estava completamente alheio à existência do verdadeiro Deus. O Pai oculto, puro e inefável, que Jesus veio finalmente revelar. Para entender essa visão, precisamos entrar brevemente no pensamento gnóstico. O gnosticismo não era uma religião única, mas um vasto conjunto de ensinamentos espirituais que floresceram nos primeiros séculos da era cristã. A palavra gnose vem do grego gnosis, que significa conhecimento. Mas não qualquer conhecimento, e sim um conhecimento interior, secreto e libertador. Um despertar da alma para a sua verdadeira origem espiritual. Na cosmologia gnóstica, o verdadeiro Deus é absolutamente transcendente, inacessível ao mundo material. Ele habita uma realidade de luz pura, além do tempo, da forma e da matéria. Desse Deus emana uma série de seres espirituais perfeitos, chamados éons. Entre eles está Sofia, a sabedoria divina, que em um ato impulsivo e solitário, tenta gerar algo sem o consentimento do Altíssimo. Mas seu desejo dá origem a um ser deformado, cego e orgulhoso, o demiurgo. Este demiurgo, que muitos gnósticos identificam com Yahweh, acredita ser o único Deus. Ele é ignorante de sua verdadeira origem e cria o universo material não por amor, mas por erro, por acidente ou por desejo de dominação. E assim nascem o mundo físico, o tempo, a carne, o sofrimento, tudo o que aprisiona o espírito. Yahweh, então, não é um Deus maligno no sentido clássico do mal, mas um Deus ignorante e limitado, que se arroga a divindade e exige adoração. Ele impõe leis, castiga transgressões, exige sacrifícios. Ele constrói uma prisão espiritual, convencendo os seres humanos de que ele é o único Senhor, quando na verdade ele é apenas um dos muitos seres espirituais no cosmos.
e está bem distante da fonte da verdade. Para os gnósticos, as almas humanas são centelhas divinas que ficaram aprisionadas nesse mundo material. Somos pedaços esquecidos da luz, vivendo sob o domínio do demiurgo. A salvação, portanto, não vem por meio da obediência à lei, mas por meio do despertar da gnose, o conhecimento profundo da nossa origem divina. E quem traz essa gnose? Jesus. Jesus, para os gnósticos, não veio redimir os pecados perante o demiurgo. Ele veio revelar que esse mundo é uma ilusão, uma armadilha criada por um Deus inferior. Sua missão não era agradar a Yahweh, mas desmascará-lo. E ao fazer isso, libertar os que tinham ouvidos para ouvir. Em textos gnósticos como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Felipe e o Evangelho da Verdade, Jesus aparece como um mestre da gnose, que fala por enigmas e parábolas, escondendo a verdade dos que estão presos na ignorância, mas oferecendo libertação aos despertos. Ele diz: se aqueles que vos guiam vos dizem, vede, o reino está no céu, então os pássaros do céu vos precederão. Se vos dizem, está no mar, então os peixes vos precederão. Mas o reino está dentro de vós e fora de vós. Para os gnósticos, o verdadeiro Pai não está nas escrituras do Antigo Testamento, nem nas instituições religiosas. Ele está dentro de cada um, como uma centelha escondida que precisa ser acesa. Yahweh, por outro lado, tenta nos manter no escuro, nos convencer de que somos pecadores indignos, que só merecemos punição, que precisamos obedecer cegamente. Na obra gnóstica, Hipóstase dos Arcontes, Yahweh é descrito como dizendo: eu sou Deus e não há outro além de mim. E uma voz superior, invisível, o repreende. Tu estás errado, Samael, que significa o cego. Essa cena simboliza a ignorância espiritual de Yahweh. Ele é cego, não enxerga sua origem, por isso age com tirania, ciúmes e medo. E é exatamente contra esse domínio que Jesus se levanta, oferecendo uma rota de fuga através do despertar interior. Os gnósticos ensinavam que a crucificação não era o fim, mas o começo da libertação. Jesus transcende a matéria, engana o demiurgo e leva consigo as almas despertas de volta ao Pai. Sua missão não foi morrer pelos nossos pecados diante de Yahweh, foi nos mostrar que nunca pertencemos a Yahweh. Claro, essa visão foi considerada perigosa pela Igreja. Os gnósticos foram perseguidos, seus textos destruídos, suas doutrinas condenadas como heresia. Mas mesmo assim, a gnose nunca desapareceu. Ela permaneceu como um fio subterrâneo na espiritualidade ocidental, ressurgindo na alquimia, na cabala, na filosofia mística e nas tradições esotéricas. A mensagem gnóstica é radical. Yahweh é o guardião da prisão. Jesus é o portador da chave. E o Pai verdadeiro? Esse nunca foi visto, até que Cristo o revelou. Até agora, exploramos os contrastes entre o Deus da lei e o Deus da graça. Vimos Marcião dizendo abertamente que são deuses diferentes, e os gnósticos acusando Yahweh de ser o demiurgo, uma divindade cega que aprisiona a alma. Mas e Jesus? O que ele mesmo diz? Será que nas entrelinhas de suas palavras, ele já deixava pistas de que o Pai que pregava não era o mesmo Deus do Antigo Testamento? Ao olharmos com atenção os evangelhos, percebemos que Jesus frequentemente se coloca em confronto direto com os representantes de Yahweh, os fariseus, os mestres da lei, os sacerdotes do templo. Esses homens viviam para aplicar a Torá, para preservar os mandamentos mosaicos, para garantir que o povo estivesse em obediência ao Deus de Israel. E, no entanto, é com eles que Jesus mais entra em conflito. Em João 8:44, Jesus declara algo explosivo. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Aqui Jesus está dizendo que os líderes religiosos, que afirmavam representar Deus, que diziam agir em nome de Yahweh, na verdade estavam servindo a outra entidade. Uma entidade mentirosa, homicida, manipuladora. Será que essa é apenas uma crítica moral? Ou é uma revelação espiritual?
Em outro momento, Jesus diz: o Pai ninguém viu, senão o Filho. Ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus 11:27. Essa afirmação é crucial. Segundo a tradição judaica, os profetas, de Moisés a Elias, já haviam tido contato com Deus. Mas aqui Jesus está dizendo que ninguém conhecia o Pai verdadeiro até ele chegar. Isso significa que o Deus da Torá não é o Pai? Que os profetas viram outra coisa? Um reflexo? Uma sombra? Ou um ser que se fazia passar por Deus? O próprio João, no início do seu evangelho, reforça: a Deus nunca ninguém viu. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. João 1:21. Mais uma vez, se ninguém jamais viu o Pai, então quem apareceu a Moisés no Monte Sinai? Quem falou com Abraão? Quem conduziu Israel no deserto? Se formos fiéis às palavras de Jesus, somos levados à conclusão desconcertante: aquilo não era o Pai verdadeiro. Em várias passagens, Jesus contradiz diretamente os ensinamentos da lei. Ele diz: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Mateus 5:38-44. Isso não é uma simples interpretação. É uma rejeição aberta ao princípio de justiça retributiva que Yahweh havia estabelecido. Jesus está dizendo: isso foi dito, mas eu te ensino outra coisa. Ele não tenta explicar ou suavizar a lei, ele a supera. E quando confrontado por curar no sábado, algo expressamente proibido pela lei, Jesus responde: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Marcos 2:27. Em outras palavras, o ser humano vem antes da regra. A compaixão vem antes do mandamento. A vida vem antes do ritual. Isso é uma inversão profunda da lógica religiosa da época. Jesus também não segue os rituais de pureza. Ele toca leprosos, dialoga com samaritanos, acolhe prostitutas, come com pecadores. Tudo isso era proibido pelos códigos de santidade do Antigo Testamento. Ele não só ignora essas proibições, ele as desafia deliberadamente. Talvez o exemplo mais simbólico disso esteja na parábola do bom samaritano. Ali, Jesus escolhe como herói da história justamente um povo desprezado pelos judeus. Enquanto o sacerdote e o levita, representantes da religião, passam direto diante de um homem caído, é o herege samaritano quem age com compaixão. A mensagem é clara: não é a religião que revela Deus, é o amor. Ao longo dos evangelhos, Jesus fala do Pai como alguém que está acima das tradições, que não se restringe a um templo, que está presente nos corações. Ele diz que o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17:21. Não está na arca da aliança, nem nos sacrifícios, nem nas genealogias. Está dentro. E há mais. Quando questionado sobre a identidade do Pai, Jesus frequentemente responde com metáforas, como se soubesse que a linguagem humana não seria suficiente para explicar o divino que ele experimentava. Mas há uma coisa que ele nunca faz. Ele nunca chama o Pai pelo nome de Yahweh. Ele diz Pai, Abba, Deus, mas nunca usa o tetragrama sagrado. Isso é especialmente importante, porque na tradição judaica, o nome de Deus era central. Era o sinal máximo de reverência, poder e aliança. Se Jesus veio do mesmo Deus, por que evitaria esse nome? Talvez a resposta esteja justamente na ousadia da sua missão: mostrar ao mundo um Deus completamente diferente daquele que os homens adoravam. Jesus não veio renovar uma religião. Ele veio revelar uma outra divindade, uma fonte de amor que não castiga, que não exige sangue, que não separa os puros dos impuros, mas que acolhe todos como filhos. Depois que Jesus se foi, algo notável aconteceu. A sua mensagem, tão disruptiva, amorosa e libertadora, passou a ser sistematizada, interpretada e, finalmente, institucionalizada. Nascia ali um movimento que, com o tempo, deixaria de ser uma corrente espiritual para se tornar uma estrutura de poder: a Igreja. Mas havia um problema. Jesus falava de um Pai invisível, interior, universal.
e atacava a religião oficial de sua época. Seus primeiros seguidores, como Paulo e até mesmo Marcião, perceberam que essa nova revelação não combinava com o Deus da Torá. Ela o contradizia em essência. Um dizia, não matarás, mas depois mandava exterminar povos inteiros. O outro dizia, amai os vossos inimigos. Dois discursos, dois espíritos, dois deuses. Marcião não hesitou em apontar a separação. Os gnósticos aprofundaram ainda mais a cisão. Mas a igreja institucional, que agora buscava unidade, estabilidade e autoridade política, viu nisso um perigo. Não podia haver dois deuses. Isso abriria espaço para heresias, desordem e o colapso da fé popular. Então tomou uma decisão arriscada e histórica: fundir os dois deuses em um só. Nascia o conceito de que o Deus do Antigo Testamento e o Pai de Jesus eram o mesmo ser. O que mudou, disseram os teólogos, foi apenas a forma de se relacionar com a humanidade. Antes, Deus se revelava como juiz, agora como Pai amoroso. Era uma pedagogia divina. Primeiro a vara, depois o abraço. Mas essa narrativa exigiu um malabarismo teológico complexo. Como conciliar o Deus que mandava matar com o que mandava perdoar? O que exigia sacrifícios sangrentos com o que dizia, misericórdia quero, não sacrifícios? A resposta foi criar a ideia de economia da salvação, um plano divino progressivo, com etapas que culminava em Cristo. Essa explicação serviu, mas não convenceu a todos. E mais, ela ignorava o que estava nas entrelinhas da própria mensagem de Jesus, como vimos. As contradições continuaram, e o desconforto espiritual também. Mas a fusão foi imposta. E com isso, o Antigo Testamento foi canonizado como parte da Bíblia cristã. Os salmos que pediam a destruição dos inimigos foram colocados ao lado das palavras de amor do Evangelho. As guerras santas conviveram com o Sermão da Montanha. As ordens de Yahweh para matar mulheres e crianças foram preservadas, como se fossem compatíveis com o mandamento de amar o próximo como a ti mesmo. A fusão não foi apenas teológica, foi política. No século IV, com o imperador Constantino, o cristianismo passou de religião perseguida à religião do império. E o império precisava de uma fé única, centralizada, obediente. Uma religião que justificasse a autoridade, as guerras, os rituais e que ao mesmo tempo oferecesse salvação espiritual. Cristo foi então associado à glória imperial. A cruz virou símbolo de poder e não mais de renúncia. O Deus amoroso passou a ser invocado para abençoar exércitos que agora matavam em seu nome. O Pai que Jesus revelou, livre, invisível, interno, foi engolido pela liturgia, pelos templos, pelos dogmas. A figura de Yahweh foi resgatada, suavizada, reinterpretada e declarada como sendo o próprio Pai de Jesus, apesar de todas as evidências em contrário. Para consolidar essa fusão, os evangelhos que mostravam Jesus como portador de uma verdade superior, interna, gnóstica, foram suprimidos. O evangelho de Tomé, o de Filipe, o de Maria Madalena, todos foram banidos. Em seu lugar ficou a narrativa canônica, mais fácil de controlar, mais alinhada ao judaísmo e às instituições. Nascia assim o cristianismo como conhecemos, uma mistura de ensinamentos de Jesus com as tradições judaicas, costurada por uma teologia que tentava manter tudo coeso, mesmo que às custas da verdade espiritual original. E o mais irônico, Jesus, que passou a vida confrontando os religiosos, que expulsou cambistas do templo, que disse que o Pai estava em segredo, no íntimo do coração, foi transformado em fundador de uma religião institucional. A mensagem da liberdade virou sistema, o amor virou doutrina, e o Pai invisível virou o mesmo Deus que habitava as nuvens do Sinai. Essa fusão, embora útil para manter o império unido e as igrejas sob controle, criou um dilema espiritual profundo. A incoerência entre o Deus do temor e o Deus do amor. E talvez, no fundo, muitos ainda sintam esse conflito. Quantos não vivem em culpa e medo, pensando que Deus é severo, punitivo, controlador? Quantos ainda veem o Pai como juiz e não como amor?
Quantos nunca ouviram falar do Cristo libertador? Aquele que veio nos mostrar que o Deus verdadeiro nunca pediu sacrifício, apenas consciência e compaixão? Mesmo após a fusão dos dois deuses, como vimos no capítulo anterior, a chama da verdadeira mensagem de Jesus nunca se apagou. Ela pode ter sido abafada pelas estruturas do poder, sepultada sob dogmas e liturgias, mas nunca foi esquecida. Por séculos, ela seguiu viva, oculta, como um rio subterrâneo que percorre o subsolo da história. Esse rio é o que chamamos de tradição esotérica, mística e gnóstica. Um fio de sabedoria que atravessa os séculos, conectando cristãos iluminados, filósofos herméticos, alquimistas, cabalistas, sufis e buscadores de todas as partes do mundo. Eles não se satisfaziam com respostas prontas. Recusavam a imagem de um Deus violento, controlador e externo. Em vez disso, buscavam o Deus interior, o verdadeiro Pai revelado por Cristo. Na Idade Média, enquanto a Igreja se afundava em poder e corrupção, místicos como Meister Eckhart pregavam que o reino de Deus está em nosso interior, ecoando as palavras de Jesus em Lucas 17, 21. Para Eckhart, o Pai não estava nos altares dourados, nem nos decretos papais. Ele estava no silêncio da alma, no vazio divino do coração desperto. Outros, como os cátaros, foram mais ousados. Vistos como hereges, os cátaros acreditavam que o Deus do Antigo Testamento era, sim, um demiurgo, criador do mundo material e senhor da dor. Para eles, Jesus era o emissário do Pai verdadeiro, um ser de luz que veio libertar os espíritos da prisão da carne. Os cátaros rejeitavam os sacramentos da Igreja, recusavam o Velho Testamento e viviam em simplicidade, pureza e devoção. Por isso foram massacrados na cruzada albigense. A Igreja não podia tolerar tamanha heresia ou tamanha verdade. Na mesma época surgem movimentos herméticos, resgatando a sabedoria do Egito, da Grécia e do Oriente. Para os hermetistas, como mais tarde ensinado por Paracelso, Jacob Böhme e outros, Deus não é um senhor distante, mas a inteligência viva do universo, a centelha que vibra em cada átomo. Eles viam em Cristo a manifestação pura dessa inteligência divina e sabiam que o Deus das guerras e do sacrifício era apenas um reflexo distorcido da ignorância humana. Na Cabala, especialmente na tradição mais elevada, a Cabala mística, encontramos ecos semelhantes. A divindade suprema chamada Ein Sof, o infinito, está além de qualquer nome ou imagem. Ele é luz pura, sem forma, sem desejo, sem julgamento. Muito diferente do Deus antropomórfico e colérico da Torá literal. A Cabala diz que há véus entre nós e o verdadeiro Deus, e que a maioria das pessoas adora a casca e não a essência. Esse é exatamente o ponto da gnose cristã. Jesus veio rasgar o véu, revelar o que está por trás da aparência, mostrar que Yahweh era apenas um reflexo limitado e que o Pai verdadeiro nunca esteve nos livros, nem nos templos, mas no coração silencioso de cada ser humano. Mesmo no sufismo islâmico, encontramos essa mesma verdade. Os sufis dizem que o amado não pode ser nomeado, nem preso a nenhuma forma. Ele é a beleza pura, o amor total, que só pode ser conhecido pela experiência direta, mística, estática. Para eles, como para os gnósticos, Deus não é um legislador, é um amante. E o caminho para ele é interior, não institucional. Esses fios espirituais, espalhados por diversas tradições, não são coincidência. São testemunhos silenciosos de que a verdade de Cristo nunca foi totalmente apagada. Ela sobreviveu, não nos púlpitos, mas nas cavernas, nos pergaminhos escondidos, nos rituais secretos e, acima de tudo, nas almas despertas que sabiam que havia algo errado com o Deus da punição. E hoje, essa chama ainda vive? Simulation. Ela vive em todo buscador sincero que sente que Deus não pode ser esse ser que condena, que exige obediência cega, que divide povos, que se alimenta do medo. Ela vive em todo aquele que percebe que o amor é maior que a lei, que o perdão é mais divino que a justiça e que a verdade está dentro, não fora. A tradição esotérica moderna, nos estudos de Rudolf Steiner,
nos escritos de Krishnamurti, na psicologia profunda de Jung, continua revelando essa distinção entre o Deus da religião e o Deus do espírito. Jung dizia que a imagem de Deus havia sido projetada sobre o inconsciente coletivo, mas que a imagem revelada por Cristo era algo totalmente novo na psique humana. O arquétipo da totalidade, da união entre matéria e espírito. Assim, a gnose nunca morreu. Ela se transformou. Saiu dos mosteiros e entrou nos livros. Saiu das seitas e entrou nos corações. E talvez esteja mais viva do que nunca, agora que muitos já não se satisfazem com rituais vazios e buscam a verdade viva, vibrante e interior. A pergunta que ecoa desde os tempos de Marcião ainda pulsa. Você está adorando o Deus que julga ou o Deus que liberta? Talvez a maior revolução de Jesus não tenha sido moral ou religiosa, mas espiritual. Ele nos mostrou que o verdadeiro Deus não habita em livros antigos, em templos de pedra ou em dogmas impostos pelo medo. O Pai que ele revelou está dentro de nós, esperando ser redescoberto, não através da obediência cega, mas da consciência desperta. O Pai de Jesus não exige adoração. Ele convida ao despertar. Não pune, cura. Não julga, ama. Ele é a presença silenciosa, eterna, que nos chama de volta para casa. A pergunta final é: você está pronto para deixar o Deus do medo e reencontrar o Deus do amor?